Oi, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar qual que é a diferença entre um escritor arquiteto e um escritor jardineiro. Eu vou começar falando sobre o escritor jardineiro. O escritor jardineiro é aquele que cria a história conforme ele vai escrevendo ela. Então, ele pode ter uma ideia da história e ter ideias de como ela vai funcionar, como vai ser o enredo dela, que personagens que vão ter, mas ele vai desenvolvendo melhor ela, vai desenvolvendo melhor a ideia da história e também a história em si, conforme ele vai escrevendo ela. Um bom exemplo de um escritor jardineiro é o George Martins, que é o escritor de Game of Thrones, ou As Crônicas de Gelo e Fogo, para quem gosta de ler os livros, está traduzido lá. Mas enfim, o George, ele é inclusive quem criou esse conceito do escritor jardineiro e do escritor arquiteto. Ele é um escritor jardineiro porque ele tinha uma ideia da história, assim, ele sabia como é que ela ia acabar, sabia algumas partes, mas ele não sabia com totalidade qual que ia ser a história toda. Ele só ficou sabendo conforme ele ia escrevendo. Uma evidência disso, além de, claro, ele falar que ele é um escritor jardineiro, é que entre algum dos livros, eu não sei direito qual, ele demorou 6 anos para publicar a sequência, sabe? Por exemplo, ele escreveu o 2, não necessariamente é o 2, eu não sei qual é certinho, mas ele escreveu, o 2, e aí ele demorou 6 anos para ele publicar o 3, sabe? Porque ele demorou 6 anos para escrever o 3. Essa demora de 6 anos é porque ele não sabia como colocar... fazer os personagens irem em direção ao final que ele queria, sabe? A ideia que ele estava querendo. Então, ele começou a escrever, e de repente ele percebeu que a ideia central, o que ele queria do final, não estava mais indo de encontro com a história. Então ele teve que parar um pouco e ficar 6 anos, 6 anos é muita coisa, 6 anos pra bolar um jeito, sabe? E isso é muito escritor jardineiro, porque como os próprios jardineiros, os escritores jardineiros, eles vão podando o arbusto, assim, as flores e tal, conforme vão escrevendo. Então, esse ato de podar as coisas é o ato de escrever a história. Esse arbusto, essas flores, são a ideia, que eles vão podando e melhorando conforme vão escrevendo. Agora, então, vamos falar sobre os escritores arquitetos. Os escritores arquitetos são aqueles que desenvolvem toda a ideia da história, toda a trama, todos os personagens, tudo, antes de começar a escrever. Então, um bom exemplo disso é a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. A J.K. demorou 5 anos para ela escrever, para ela começar a escrever a história de Harry Potter. Então, ela passou 5 anos desenvolvendo toda a história, sabendo o que ia acontecer no primeiro livro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Ela sabia direitinho. Ela desenvolveu todos os personagens, sabia certinho tudo o que ia acontecer. E aí, depois desses 5 anos, ela começou a escrever a história. Só que ela já tinha a ideia toda da história já desenvolvida. Eu acho que os escritores arquitetos são chamados assim porque os arquitetos, quando eles vão fazer o desenho de uma casa, eles... É exatamente isso, sabe? O que o escritor arquiteto faz. Ele desenha a casa para depois ele poder construir ela. Então, esse desenho da casa é toda a ideia da história que o escritor vai desenvolver, para depois ele poder construir a história. Então, ele vai escrever a história, que seria o mesmo que construir a casa, sabe? Eu acho esse tipo de colocação, de diferenciar o escritor jardineiro de arquiteto, muito interessante, porque tem gente que tenta agir como um escritor arquiteto, tenta desenvolver toda a história e toda a ideia da história antes de escrevê-la, só que, na verdade, essa pessoa é um jardineiro, então, não faria sentido pra ela. Ou vice-versa, sabe? Então, você descobrir que escritor que você é já é um bom primeiro passo para você conseguir desenvolver a sua história da melhor maneira para você, sabe?
Enfim, me conta aqui nos comentários se você é um escritor jardineiro ou um arquiteto, que eu tô curiosa. Eu, inclusive, sou uma arquiteta. Se você gostou desse vídeo, dá um like, porque isso me ajuda demais. E é isso. Até o próximo vídeo.